Eu cumprimento os irmãos mais uma vez na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua tarde, né? Seu comecinho de noite. Que Deus abençoe sua família, sua casa, seu ministério, em tudo que Deus venha abençoar os irmãos. Amém, irmãos? Eu vou deixar aqui uma palavra para a meditação dos irmãos. Meditação minha também, irmãos, porque às vezes eu me deparo com umas palavras assim, né? Com os versículos que falam muito comigo. E eu sou muito grata a Deus, né? Por Ele ter deixado a Bíblia, deixado as Escrituras Sagradas, para que nós possamos estudar e entender, né, o propósito de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Que eu sempre falo, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Amém, irmãos? A palavra que eu vou deixar para os irmãos se encontra no livro de Salmos, no capítulo 37 e no versículo 5. Essa passagem é muito bem conhecida, né? Creio que todos os irmãos conhecem, mas é a palavra que Deus me deu agora nesse comecinho de noite. Amém, irmãos? No capítulo 37, o título é Temporária a Felicidade dos Perversos. Mas eu vou ler, irmãos, somente o versículo 5. Que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Como eu já deixei em outro vídeo, é claro que nós temos, né, as nossas obrigações, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos algo que nós que temos que fazer. Mas nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Entrega as lutas, dificuldades, adversidade, os problemas, tudo que nós estamos enfrentando, nós temos que entregar na mão do Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte também, de obedecer, de renunciar a todo tipo de pecado, né? De buscar sempre a presença do Senhor. Então eu quero perguntar para os irmãos: já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho? Quem trabalhou hoje, né? Quem vai trabalhar no período noturno, já agradeceu a Deus por estar com vida? Já agradeceu a Deus pela família que você tem, pelo alimento que você teve hoje durante o dia, pela casa que você mora, mesmo que seja pagando aluguel? Já agradeceu a Deus? Já agradeceu a Deus por todas as lutas vencidas? Já agradeceu a Deus por tantos livramentos que Deus te deu, que você não viu? Porque a gente vê alguns livramentos, mas tem uns que a gente não vê. Porque eu creio que se nós víssemos tais livramentos, nós entraríamos em desespero. Eu falo porque eu vi muitos livramentos que Deus me deu. E também teve, com certeza, muitos que eu não vi, que o Senhor Jesus não vai me revelar. E teve aqueles que Ele me mostrou em sonho, depois de muito tempo passado. Como eu já falei para os irmãos, muitas das vezes nós enfrentamos lutas, dificuldades, nós não entendemos por quê. Mas, com o passar do tempo, nós entendemos o porquê que nós passamos por aquilo. Amém, irmãos? Nós temos que agradecer a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por hoje estar na presença dEle. Eu agradeço pelos filhos que Ele confiou a mim, porque os filhos não são meus, são dEle. Eu agradeço a Deus pela casa que a gente mora, pelo alimento de todos os dias. Irmãos, eu unjo o portão e falo para Deus: Senhor, que passado do portão para dentro já está consagrado, santificado e purificado em Teu nome. E só vai entrar do portão para dentro quem o Senhor permitir. Todos os dias eu entrego a minha vida, a vida dos meus filhos, a casa que a gente mora para o Senhor Jesus. Eu consagro todos os dias a casa, o alimento, as nossas vestes, calçados, as nossas camas, os utensílios, tanto elétrico como também outros objetos. Todos os dias, irmãos, eu apresento para Deus e falo: Senhor, santifica e purifica. O Senhor consagra para mim em nome de Jesus. Porque, irmãos, nós quando compramos algo para usar, nós não sabemos de onde vem e a quem ele foi apresentado, a quem ele foi consagrado. Da mesma forma é o nosso alimento.
Eu apresento tudo nas mãos do Senhor Jesus. Como eu já falei para os irmãos de manhã, eu entrego a minha vida, a vida dos meus filhos nas mãos do Senhor e peço a Deus para guardar, tanto eles como eu também que fico em casa, mas às vezes eu preciso ir na igreja, né? Eu preciso ir na rua resolver alguma coisa. Eu sempre estou pedindo a Deus para me guardar. E fico o resto do dia orando, entregando tudo nas mãos do Senhor Jesus, pedindo proteção, pedindo livramento. E quando é a noite que todos estão em casa, em paz e segurança, eu vou agradecer a Deus. Porque todos os dias, irmãos, eu faço isso para que Deus venha nos dar proteção. É claro que nós precisamos de oração. Oração nunca é demais. E nós todos somos dependentes de oração. Mas todos os dias eu faço isso. Então eu falo para os irmãos, todos os dias de manhã, acorda um pouquinho mais cedo, entrega tudo nas mãos do Senhor Jesus. E vai trabalhar, quem for trabalhar, né? Quem for ficar em casa, da mesma forma. À noite, agradeço a Deus por tudo, pelos livramentos. Porque eu não ia nem gravar vídeo hoje não, irmãos. Mas quando eu lembro de tantas coisas, né, que acontecem no mundo, acontecem à nossa volta, eu falei, Deus, eu preciso falar com os meus irmãos. Eu paro para pensar e falo, e vou falar para os irmãos, quantas pessoas queriam acordar hoje e não acordaram. Quantas pessoas tinham planos para hoje e esses planos não vão mais ser concluídos? Quantas pessoas estavam fora de casa, ou estavam no trabalho, ou estavam viajando, né? E desejava chegar em casa para abraçar sua família, seus filhos, e vieram de outra forma que eu não vou falar aqui, que os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Quantas pessoas saem de casa e não voltam mais para abraçar sua família, para dizer eu te amo, para pedir perdão, né? Quantas pessoas dormem e não acordam mais? Quantas pessoas vão ali para uma simples consulta e já não sai mais com vida daquele hospital? Então nós temos que agradecer a Deus por tudo. A palavra de Deus disse: em tudo dai graças a Deus. Então nós temos que dar graças a Deus por tudo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós sabemos do hoje. Então nós vamos viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida, mas não cometendo loucura. Amando, perdoando, pedindo perdão, abraçando a nossa família, os nossos parentes, agradecendo a Deus por tudo e pedindo perdão a Deus por tudo, irmãos, porque nós não sabemos o amanhã. A palavra de Deus fala que o amanhã pertence a Deus. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Então nós temos que agradecer a Deus por tudo, até pelas lutas que nós passamos. Eu acostumo falar, obrigado, Senhor, por tudo que eu passei, porque eu vi a tua mão sobre mim. Obrigada pelas dificuldades que eu passei, porque hoje eu tenho comida na mesa. Obrigada, Jesus, pela rejeição que eu enfrentei, porque hoje eu sou amparada pelo Senhor. Como a palavra dele diz, pode uma mãe que amamenta esquecer o seu filho, mas ele não esquece o filho dele. Então eu sempre estou agradecendo a Deus. Obrigado, Jesus, por todas as lutas que eu passei, porque hoje eu me tornei uma pessoa mais forte. Obrigada, Senhor, por confiar nas pessoas e ser enganada, porque hoje o Senhor abriu a minha visão. O Senhor hoje me mostra que nós devemos confiar só no Senhor. Eu sempre falo com o Senhor Jesus, obrigada por tudo. Obrigada pelas lutas que eu passei, irmãos. Todos os dias eu falo obrigado, Senhor. Quando eu olho para trás, eu falo obrigado, Senhor, porque a tua mão esteve comigo. Por mais, irmãos, que nós tropeçamos e caímos, nós não ficamos prostrados, não, porque o nosso Senhor Jesus é a nossa força, Ele nos levanta. Então, eu falo para os irmãos, agradeça a Deus por tudo, até pelas lutas que passaram, porque as lutas vêm, não é para nos derrubar, a luta vem, irmãos, é para nos fortalecer. Eu lembro que acho que foi o ano passado, irmãos, final do ano, não me recordo bem. Eu fui visitar uma igreja a qual uma pessoa falou para mim que tinha essa igreja. E como eu tenho chamado missionário, eu falei, eu vou conhecer. Eu fui procurar a primeira vez, não encontrei. Mas um certo dia eu tive que passar lá, porque a lotação passou em frente a essa igreja. Estava trabalhando aqui na rua, né?
o serviço da prefeitura estava trabalhando aqui na rua, e a lotação passou na rua, que era essa igreja, e eu vi essa igreja, e eu fui lá, irmãos. A primeira vez eu fui muito bem recebida, só tinha ali 4 pessoas, né? Tinha o pastor e um jovem, que eu creio que era irmão dele, e depois chegou outro jovem. Eu fui a primeira a chegar. Já era mais de 7h30 e eu tava lá esperando. Pensa num lugar estranho, irmãos. Na beira de um mato, mas eu fui, né? Porque eu não tenho mal, não. Tem que temer ao Senhor Jesus. E o primeiro dia eu fui, foi na terça-feira, que era culto de ensino, eu fui, foi tudo bem. Quando foi na quinta-feira, irmãos, eu fui com essas vestes que eu tô usando hoje. Irmãos, ali naquela igreja eu creio que tinha só família. Era só família que tinha ali, não tinha mais ninguém estranho. E ali, a pregação do pastor naquele dia foi só me ofendendo. E aconteceu várias coisas e eu... Aí o Espírito Santo de Deus me disse que só faltou ele tocar nas minhas vestes. E eu vim embora, irmãos, perguntando para Deus o que eu havia feito ali de errado, que eu fui tão confrontada, tão humilhada. Chegando em casa, eu comecei a falar com Deus. E Deus disse para mim, isso não é para te derrubar, é para te fazer mais forte. Então, por isso que eu falo para os irmãos, as lutas que vêm não é para nos derrubar não, irmãos, é para nos deixar mais forte. E ali eu falei, Senhor, mas por que tanta coisa, tanta coisa? Ele disse para mim, nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí eu já entristeci, irmãos, porque uma pessoa que está em cima do altar pregando a palavra de Deus e humilhando uma pessoa que ele nem conhecia, né? Então aquilo me entristeceu muito, mas como o Senhor Jesus me disse primeiro, aquilo não foi para te derrubar, foi para te fazer mais forte. Então, irmãos, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa forte. Não porque eu sou forte de mim mesma, a força não vem de mim, a força vem dele que nos sustenta todos os dias. Então eu falo para os irmãos, agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus porque muitos gostariam de estar aqui e não está mais. Muitos dormiram com planos e não acordaram para cumprir aquilo ali que eles tinham desejo. Como eu falo, que eu já falei antes, acontece muitas coisas na nossa vida. Nós fazemos planos, irmãos, mas a decisão final é do Senhor Jesus. Nossos dias aqui são contados. A palavra dele fala que a nossa vida aqui é como uma sombra, passa como uma sombra. Então nós temos que agradecer a Deus todos os dias pelas lutas que nós passamos, por mais um dia que nós vencemos. Então eu estava aqui agradecendo a Deus por mais um dia que eu venci. Mesmo que ele tendo dito para mim que ainda resta mais 34 anos para mim viver, irmãos, eu já tô com saudade do céu, eu quero descansar, eu quero ir embora dessa vida. E eu falo, Senhor, me leva, eu não quero ficar aqui para ver tanta coisa, não. Não que eu tô fugindo do meu chamado, não que eu tô fugindo das lutas, mas por não poder resolver. Então, eu peço para os irmãos, agradeçam a Deus. Por mais que vocês tenham uma vida atribulada, tenham uma família perturbada, tem família difícil, tem um parente difícil, vocês estão passando por lutas, estão sendo confrontados, humilhados dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, nunca deixe de agradecer a Deus, porque o nosso Deus, Ele está nos capacitando para algo lá na frente. E os confrontos não vêm para nos derrubar, para nos enfraquecer, porque a nossa força não vem do homem, não vem de nós mesmos. A nossa força vem de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse começo de noite. Que o Senhor Jesus nos dê vitória, nos dê graça. Que o Senhor Jesus nos traga alegria de viver. Porque aqui, irmãos, nós temos que lutar para sobreviver a cada dia. Ontem mesmo eu fui numa igreja que tem aqui mesmo perto. Fazia dias que eu não ia lá, como eu falo para os irmãos, eu visito, né, as igrejas. Aí eu conversando com a pastora lá. E ela falando, né, eles estão trabalhando lá na igreja. E ela falando, muitas lutas. Eu falei, sim, pastor, a palavra de Deus diz que nós teremos lutas, né? Mas nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E falei para ela, o Senhor Jesus disse que Ele não veio trazer paz, que Ele veio trazer espada para nós lutarmos. E ali foi um culto bem rápido, foi oração, foi maravilhoso. Eu voltei de lá, graças a Deus, voltei bem. Então eu falo, as nossas lutas, irmãos, são diárias. Nós não vamos descansar de luta aqui, não. O nosso descanso, a nossa paz, nossa alegria vai ser só na eternidade. Então, nós temos que agradecer a Deus por tudo. Por todas as lutas, confrontos, adversidade, né? Tudo que nós enfrentamos aqui, os problemas de saúde. Tudo que vem na nossa vida tem um propósito.
né? O que Deus permite chegar até nós é porque tem um propósito, aleluias. O que Deus me revela? Aquilo que chega até nós é porque Deus tem um propósito na nossa vida. E Ele não dá um fardo maior do que o que podemos suportar. Porque aquilo que nós não podemos suportar, Ele não permite que chegue até nós. Então, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos fortalecidos, né, com a graça dEle, com a misericórdia dEle, que é infinita e é sobre a nossa vida. Só que nós temos que buscar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que sempre clamar ao Senhor Jesus, orar pelos outros, né? Porque a palavra do Senhor diz que temos que orar uns pelos outros. Ontem, quando eu cheguei na igreja mesmo, lá tem uma criança que ela fala que ela é missionária. E a criança não estava muito bem. Eu cheguei, eles estavam conversando, foram orar, e eu orei junto também, né? Um pouco afastado, porque não me convidaram para orar, orei afastado, mas já orei pela criança. E aí eu chamei ela missionária, porque ela disse que ela é missionária. A mãe dela é missionária. Então ela fala que ela é missionária. Então eu creio que Deus me levou ali, né, para também interceder por aquela criança. Então, quando Deus nos leva a algum lugar, às vezes nós não entendemos, mas é um propósito de Deus. Como eu já falei para os irmãos, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então tem muito confronto, tem muita afronta, né? Mas é o Senhor Jesus que nos sustenta, Ele que nos leva, Ele que nos capacita, como eu já falei. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele nos capacita para algo, né? Para algum propósito que Ele tem na nossa vida. Então nós não somos chamados apenas para ser chamados, nós somos escolhidos. Porque a palavra dele disse que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ele chama muitos, mas poucos quer servir a ele, poucos quer mudar, quer renunciar, poucos quer fazer a vontade dele. Então ele vai escolher quem? Aquele que decide, né, seguir o caminho, seguir os passos de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos tanto sofrimento que ele passou por nós, pelos nossos pecados. Mesmo nós ainda não estando nessa vida, nesse mundo, ele sofreu por nós. E ele não negou aquela cruz. Ele não negou aquela cruz, né? Porque ele sabia que homem nenhum poderia passar pelo que ele passou. Homem nenhum é digno de salvar as nossas almas. Então, quando eu olho para a cruz, o meu desejo de avançar cada vez mais. Irmãos, eu estou ansiosa para fazer a obra, mas né, ainda não chegou minha hora, ainda não chegou o meu tempo, não chegou o meu dia. E às vezes tem pessoas que eu vejo e Deus não me manda orar. Por quê? Porque ainda não é para mim aquela causa, não é para mim pegar aquela causa. Eu já orei por muitas pessoas, irmãos, e para a glória de Deus, todas foram curadas, foram libertas. Graças a Deus. Todas não, né, irmãos? Perdão por falar todas, porque teve pessoas que não foram curadas. Como os irmãos já sabem da causa da minha mãe. Teve outras pessoas também que Deus não curou. Então eu falo porque Deus está tratando com aquela pessoa. É um tratar de Deus. Como eu deixei no outro vídeo, o tratar de Deus e o trabalhar de Deus é diferente. Então eu quero deixar essa passagem aqui para os irmãos, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Porque tem coisa que nós temos que fazer. Nós conseguimos fazer, mas tem coisa que é somente ele. E aí eu vejo muitas pessoas falando, eu fiz o possível e o impossível. Nós falamos às vezes muito errado. Quem é que faz o impossível? A palavra já diz, o Deus do impossível. Amém, irmãos? Medite nessa palavra, que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada um dos irmãos nessa noite. Que o Senhor Jesus te dê uma noite abençoada, noite de um sono reparador, um descanso merecido, descanso para o corpo e para a mente. Que Deus abençoe quem for trabalhar durante a noite. Deus abençoe quem está chegando do trabalho. Deus abra a porta de emprego para quem está desempregado. Que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Que Deus cuide, que Deus dê proteção a cada um que sai de casa ou que for voltar para casa. Que Deus dê livramento. Livra de acidentes, assaltos, roubos, balas perdidas, sequestros, estupros, de todo tipo de violência, que o Senhor Jesus possa te guardar, possa nos guardar.
Que o Senhor Jesus livre a sua família que fica em casa, que o Senhor Jesus guarde os seus entes queridos, que o Senhor Jesus abençoe o seu trabalho, abençoe seus patrões, né? Quem for empresário, quem tem seu próprio negócio, que Deus abençoar, que Deus venha te prosperar, que Deus coloque as suas mãos, né, sobre o seu trabalho, para que você possa crescer cada vez mais e dar trabalho para aqueles que estão desempregados, porque nem todos, né, irmãos, hoje tem um emprego fixo, nem todos ganham um salário, mas que o Senhor Jesus possa abençoar os empresários cada vez mais, para que eles abram porta de emprego para quem está desempregado. Eu também peço a Deus pelas empregadas domésticas, porque eu também já fui durante vários anos. Peço a Deus pelas babás, pelas cuidadoras de idoso, né? Que tanto tem homem como tem mulher, cuidador de idosos. Eu peço a Deus pelos conselheiros tutelares, peço a Deus por aqueles que são responsáveis, casa de idosos, orfanatos, abrigos, casa de recuperação. Eu peço a Deus por aqueles que estão no presidiário, que Deus leve a conversão para eles. Peço a Deus, né, para que Deus guarde os policiais, corpos de bombeiro, motorista do SAMU, piloto de avião, que Deus guarde os trabalhadores das zonas rurais, que Deus guarde todos os trabalhadores desse mundo e que Deus entre aonde precisa de uma mudança, de uma providência, como nos prostíbulos, né, como nos pontos de tráficos, como nos bares onde tem muita bagunça, que Deus possa entrar com providência, que Deus possa enviar anjos para libertar aquelas pessoas, que elas venham se converter ao Senhor Jesus, ir para o Senhor Jesus, porque um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e eu fico olhando para o mundo, não estou dizendo para os irmãos que eu sou santa, que eu sou salva, mas como eu gostaria que todos fossem salvos. Amém, irmãos? Peço a Deus pelas crianças, as crianças que estão no abrigo, estão no orfanato, que estão perambulando por aí, crianças que estão sendo criadas por outras famílias, crianças que vivem nos faróis, crianças prostituindo por um prato de comida. Teve um dia, irmãos, que eu vi um pregador falando que a Bíblia fala para multiplicar, nós, seres humanos, multiplicar. Eu sei que Deus fala da multiplicação, mas, irmãos, Ele quis dizer para as mulheres gerarem, e eu fiquei muito triste, porque tem muita jovem, muita adolescente, até criança de 11, 12 anos sendo mãe. Então, eu fico muito triste, porque eles geram, constituem famílias num lar desestruturado, famílias sem condição de criar. Aí os filhos saem pedindo esmola, os filhos saem para o mundo do crime, para o mundo do tráfico, sai para roubar, as jovens crianças saem prostituindo por um prato de comida, e isso é muito doloroso. Eu que sou mãe de um casal de jovens, né? Graças a Deus, Deus não permitiu que os meus filhos passassem por isso, nem que pegasse nada de ninguém, nem que se prostituísse, nem que se usasse coisas que me entristecesse o coração de Deus e que me envergonhasse. Deus não permitiu. Mesmo passando fome, eles estavam em casa. Mas é muito triste, irmão, a gente ver crianças, né, se prostituindo por um prato de comida. É muito doloroso para uma mãe ver essas coisas. Mas enfim, irmãos, nós só temos que entregar. Como a palavra do Senhor diz aqui ó, no versículo 5, né? Entregar o nosso caminho ao Senhor Jesus. Eu entrego o caminho dessas pessoas ao Senhor Jesus. Todos os dias eu peço ao Senhor Jesus para enviar anjos, para libertar aquelas almas, socorrer aquelas almas, porque ainda não chegou a minha hora. Eu sei que eu não posso mudar o mundo, mas a minha palavra pode chegar a vários lugares desse mundo, e pedindo para Deus o socorro e a misericórdia para essas mães jovens, mães adolescentes, né? Para que o Senhor Jesus envie socorro, para que elas encontrem o verdadeiro amor, encontrem Jesus. Porque tem muitas pessoas frustradas também com relacionamento, ali arranja um relacionamento, entra num relacionamento errado, tem filhos e abandona os filhos, né, por causa de briga, porque não deu certo. Eu peço muito ao Senhor Jesus que guarde aquelas crianças inocentes e que as pessoas se conscientizem mais, esperem no Senhor Jesus, para que Deus possa colocar a pessoa certa na vida de cada um, porque não adianta fazer do nosso jeito, irmãos, não adianta.
Nós temos que esperar no Senhor Jesus. Pode demorar 50 anos, 100 anos, 1000 anos, não tem problema, porque a palavra do Senhor Jesus diz que um dia é como 1000 anos para ele, e 1000 anos é como um dia. Então nós temos que esperar no Senhor Jesus, não entrar em relacionamentos errados. Muitas coisas estão acontecendo, pessoas que entram em relacionamento errado, está frustrado, decepcionado, depressivo. Então nós temos que esperar no Senhor Jesus e não cometer, né, nenhum tipo dessas coisas, né, que vem entristecer o coração de Deus. Então a palavra que eu deixo para os irmãos é essa palavra aqui. E peço ao Senhor Jesus que guarde cada um, que livre cada um, que livre dos engasgos, dos AVCs, dos infartos, dos ataques cardíacos, das transfusão de sangue, hemodiálise, transplante, livra do câncer, livra da AIDS, livra de todas as doenças mortais, toda arma forjada do inimigo que está trabalhando dentro do hospital. Perdão, irmãos, porque dentro do hospital é o lugar que a gente mais vê alma sofrendo e gemendo. Que o Senhor Jesus possa entrar nos hospitais, que o Senhor Jesus possa trabalhar na vida do seu parente, do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, não importa quem quer que seja, que o Senhor Jesus visite o hospital, mas que o Senhor Jesus também possa visitar as cadeias, né, onde tem um parente preso, casa de recuperação, aonde tem alguém preso, que o Senhor Jesus possa estar trabalhando. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro.